Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Eduardo e, como já de costume, não esqueçam de logo mais aqui no QR Code da tela, aqui no meu canto direito, e vocês vão lá, colocam o celular, como a gente já está fazendo ultimamente, e aí vocês vão dizer que estão achando legal a aula, que estão aprendendo, ou não, né? Ou não. Vocês vão fazer aquela votação, né? Dizer se estão realmente gostando das aulas. E aí a gente vai melhorando para vocês, ok? A aula de hoje, na verdade, ela é uma espécie de revisão. Nós já trabalhamos com esse assunto, o uso da vírgula, já dei, inclusive, nos slides de hoje eu vou, inclusive, revisar algumas coisas que já vimos, usar, inclusive, algumas telas que vocês já conhecem, estão registradas em outras aulas que eu já dei para vocês. Mas o intuito aqui é trabalhar a questão da prova, tá? Lá na frente, lá no finalzinho vocês vão ver. Aqui, por exemplo, o uso da vírgula. A gente viu essa definição em outras aulas, em outros momentos, que serve para marcar o deslocamento de um termo na frase, por meio de uma pausa que altera a entonação. E nós falamos sobre isso, sobre essa pausa, essa entonação. Isso quer dizer que se um termo, ele costumeiramente está em um lado, tem uma frase, tem uma sequência, e você percebe que um termo está deslocado, nós usamos a vírgula para fazer isso, para registrar esse deslocamento, tá? E aí, como foi falado, isso acontece na fala através da entonação e na escrita isso acontece através da pontuação, tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, a estrutura da frase da língua portuguesa geralmente é a ordem direta, assim, sujeito, mais predicado, mais complemento. Geralmente é assim que se dá a estrutura das frases na língua portuguesa. Tá? E aí, quando você percebe essa sequência quebrada, aí a gente usa a vírgula. Por exemplo, na frase, ou, além do complemento, poderia ser também um predicativo do sujeito, que é quando você usa um verbo de ligação ao invés de usar um verbo de ação. Muito bem. Olha aqui, nesse verbo, nessa frase, você tem um verbo de ação, o verbo ver. É um verbo que expressa uma ação. Então, o pássaro viu a formiga. Na sequência, você tem o pássaro, que é sujeito, você tem aqui o verbo destacado já, e você tem aqui o complemento. Geralmente é assim que acontece na sequência das frases da língua portuguesa. Então, quando usar a vírgula? Nós vimos isso aí, os casos, quando se usa a vírgula. Separar o aposto, nós já vimos isso aqui, inclusive a professora Robélia já deu uma aula sobre aposto para vocês, e vocês devem relembrar isso aí, de que quando você usa o aposto, você usa assim a vírgula. Por exemplo, porque o aposto é um termo explicativo. O Brasil, terra de Vera Cruz, ainda é um país preconceituoso. Então você percebe aqui, terra de Vera Cruz, um aposto que está entre vírgulas, ok? E aí, por exemplo, para isolar o vocativo, também vocês viram isso. Marquinhos, estamos à sua espera. Então, quando você fala isso, a expressão de vocativo, que é o nome Marquinhos, está isolado com vírgula. Isso aqui pode estar no meio, por exemplo, estamos, Marquinhos, à sua espera. Ou no final, estamos à sua espera, Marquinhos. Você percebe aqui a necessidade da vírgula para isolar o vocativo. Também há o uso de vírgula para nessa situação de expressões que indicam circunstâncias, são os advérbios, tá? Os adjuntos adverbiais. Ana Caterine, Meire e Valéria, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados. Tá? Então você percebe aqui, em meio à festa. Ok? Aqui, durante muitos anos, Elisete fez trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante para ela. Então, veja só, durante muitos anos. Isso aqui é uma expressão adverbial, tá? Assim como em meio à festa. Aqui na primeira frase está grifado de Ana, Caterine, Meire e Valéria, mas na verdade seria só a expressão que está entre vírgulas, que é em meio à festa. Ok? Então, olha só. Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois e logo. Isso aqui é uma regra que se eu fosse você, já se acostumava com ela. Se não está acostumado, se acostuma agora. Sabe? Você começa a frisar isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Sempre haverá vírgulas antes da palavra mas. Mas, a não ser que mas esteja com mas também. Tá? Nesse caso, você não usa vírgula. Mas quando aquele mas, ele veio, mas já foi embora. Então, sempre você vai usar essa vírgula aí antes desse mas.
que é o caso também do porém, sempre usa o vírgula antes do porém, sempre. O contudo, o todavia, tá? Então, essas palavras, esses conectivos, esses conectivos, aqui você tem que usar vírgula antes deles. Assim como antes das palavras contudo, pois e logo. Esse pois e esse logo são conclusivos, tá? Então, é a conjunção de conclusão, pois, então sempre usa vírgula antes desse pois e antes desse logo, tá? Então, se acostuma a isso. Porque quando você faz... quando você já se acostuma, quando você já... Não, a partir de agora eu só vou usar. Então, não tem mais como errar, tá? Lembra disso aqui. Palavra mas, sempre antes dessa palavra mas vai ter vírgula, antes da palavra porém, da palavra contudo, antes da palavra pois, antes da palavra logo, ok? Aqui os exemplos, que eu não vou me ater a eles. Olha aqui na 5, você tem isolar termos explicativos tais como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, ou seja, tá? Essas expressões explicativas ou retificativas, como nós falamos, elas sempre têm que estar isoladas com vírgula. Ó, amor, isto é, o maior dos sentimentos deve reger nossas atitudes, isto é, ou seja, tá? Essa expressão, isto é, ou seja, tá? Digo, por exemplo, ou melhor, essas expressões sempre têm que estar destacadas, assim, isoladas com vírgulas, ok? Ou melhor, muito bem. A 6 diz assim, separar termos coordenados, uma lista, por exemplo. Está escrevendo uma lista, então, André, Lameque, Vanessa, bom, então veja, vírgula. Professores que marcam a vida dos alunos. Então, veja só, separado por vírgula, uma lista, você tem que estar separando por vírgula. Então, isso aqui é uma coisa lógica, tá? Então, quando não usar vírgula? A pergunta é, quando não usar vírgula? Então, quando não usar vírgula? Aí eu penso assim, para separar sujeito e predicado, isso aqui é uma regra gramatical. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Isso aqui é uma regra. Tem exceção? Tem. A gente já falou sobre isso aqui. Você não usa vírgula para separar sujeito e predicado. A não ser que no meio desse sujeito e predicado haja um termo deslocado ou um termo enxertado. Aí você vai colocar vírgula. Entendeu? Tá vendo aqui? Então, os exemplos. Que esses exemplos já usei aqui. Tá? Mas porque eu estou recapitulando, porque o assunto é a questão das provas. Então, entre verbo e complemento, você nem usa vírgula entre sujeito e predicado e entre verbo e complemento. Por isso que eu coloquei no início da frase, no início da aula, coloquei aquela frase lá do pássaro, tá? O pássaro viu a formiga. Então, para vocês entenderem que entre sujeito e predicado não usa, entre verbo e complemento também não usa, que é o caso aqui, ó. Aqui apresentar é o verbo. E aí você tem que apresentar o corpo. Clarice Lispector, pronto. Então, você não separa aqui com vírgula, tá bom? Muito bem. Aí é o complemento. Ok, tudo isso para quê? Tudo isso para a gente chegar até aqui. Ó. Tem questão com os de vírgula, que a gente às vezes fica naquela dúvida, naquela situação, entendeu? Aí pergunta, professor, então existem casos obrigatórios, casos proibidos, casos facultativos de vírgula? Sim, casos proibidos sim. Como nós já vimos aqui. Então, aqui foi uma prova, exame de seleção, não foi de Proitec, né? De Proitec de 2015. Então, vocês têm aqui, a questão é essa, ó. A questão 9, de acordo com as convenções do padrão formal escrito, ou seja, de acordo com a norma culta, tá? Com a gramática normativa, em relação ao uso da vírgula no trecho, é correto afirmar que, qual trecho? O trecho é esse aqui, ó. Então, vamos ver primeiro as vírgulas aqui. Um adolescente, vírgula, que também participou do assalto, vírgula, foi apreendido depois de também ser agredido pela população. Ele teve escoriações leves e foi encaminhado para a delegacia de adolescente infrator, o DAI. O pai de Cleide Nilson esteve no local para reconhecer o corpo e disse reconhecer qualquer envolvimento do filho com crimes. Ok. A Polícia Civil informou que 2. O caso é investigado em sigilo pela Delegacia de Homicídios da capital maranhense, vírgula, que trabalha para identificar os autores do linchamento. Até o momento, vírgula, nenhum suspeito foi detido. Bom, então aqui nós temos aqui, todas essas são facultativas, eu posso usar se eu quiser. Na letra B, todas são obrigatórias, eu tenho que usar. Apenas as duas últimas são obrigatórias ou apenas as duas primeiras são obrigatórias? Bom, vamos identificar aqui
no texto as vírgulas. Nós temos primeiro essas duas vírgulas aqui que estão isolando esse termo, né? Que também participou do assalto. Aqui você percebe um adolescente que também participou do assalto. Você tem aqui aquele caso que você já estudou em 9º ano, que são as orações subordinadas adjetivas, né? Um adolescente que também participou do assalto. Você veja que aqui você entre vírgula, você tem aqui a vírgula das orações de uma oração adverbial, uma oração adjetiva explicativa, né? Está entre vírgula, então o termo está explicando, está isolando o termo explicativo. Beleza. Aí o outro caso, então essas duas vírgulas, elas estão juntas porque elas estão isolando esse termo aqui, tá? E logo em seguida vem aquele caso lá, que eu circulei para vocês agora, tá? Pela Delegacia de Homicídio da capital maranhense, que trabalha para identificar os autores do linchamento. Veja, essa vírgula tem a mesma função dessas duas aqui. A diferença é que um adolescente que também participou, então veja, esse termo aqui dentro dessas vírgulas está se referindo a esse adolescente. E esta vírgula, ela marca uma frase, ou no caso, uma oração, que está relacionada a essa delegacia de homicídios, que ela, no caso, que trabalha para identificar os autores, etc. Então você tem aqui esse que, por exemplo, esse que e esse outro que, você tem dois pronomes relativos aqui, né, que estão fazendo relação do termo anterior. Beleza. Agora, por que eu usei circulei as vírgulas? Vocês perceberam? Todas são facultativas? Nesse caso, não. Porque você sabe que, em se tratando de oração subordinada adjetiva, se você tira a vírgula, você muda o sentido. Ela deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Então, não são facultativas. Nesse caso aqui, essas duas são obrigatórias. Sim, ainda tem outro caso de vírgula aqui, que é esse aqui de baixo, né? Até o momento, vírgula, nenhum suspeito foi detido. Então, você tem aqui um termo adverbial que está sendo marcado com a vírgula, porque está no início da frase, tá bom? Então, todos esses casos aqui são obrigatórios. Por quê? Porque são vírgulas que marcam termos adverbial, que marcam uma oração, uma oração subordinada explicativa, tá bom? E a mesma função dessas vírgulas tem essa mesma função que tem essa aqui também, né? Então, um termo explicativo, tá? E aí você tem a obrigatoriedade no caso dessas vírgulas usadas aqui, ok? Pronto. No exame de seleção de 2017, melhor, no caso 2018, que já foi editado em 2017, então essa prova aqui foi em 2018. Então, no caso, para entrar, ingresso em 2018. Considerando a norma padrão, sempre preste atenção nisso. A norma padrão, quando se fala de norma padrão, está se falando a linguagem formal, tá? Ou como a gente gosta de chamar, a gramática normativa, as normas da gramática, ok? Então, nesse caso aqui, quando se fala de norma padrão, norma culta, tá? É uma coisa só, tudo é sinônimo aqui nesse caso, tá? Norma padrão, norma culta, linguagem formal. Então, no trecho, qual trecho? Esse trecho aqui, ó. As vírgulas são todas opcionais, então veja, é um caso igualzinho àquela lá que a gente viu, então casos parecidos, né? Olha só. Foi pela década de 70 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, a primeira vírgula lá, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, vírgula, a grilagem falou mais alto, vírgula, e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Vamos marcar as vírgulas aqui. Nós temos aqui, cadê o primeiro caso de vírgula lá? Tá? Foi pela década de 70 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, vírgula. Veja, isso aqui é um termo isolado. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, vírgula. E se isolou, porque está no início da frase, então tem que estar isolado. É como um adjunto adverbial crescido, né, enorme, por sinal. O governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, vírgula, veja, essa vírgula aqui também é a mesma situação.
antes de ontem, vírgula, semana passada, vírgula. Então, veja, o adjunto adverbial marcado no início, então, com essa vírgula. A grilagem falou mais alto, vírgula, e o caos fundiário virou. Isso aqui é um caso clássico de vírgula que você usa porque você... bem clássico é aquilo. Veja, o caos fundiário virou, ou seja, esse caos fundiário é um sujeito e aqui a grilagem é outro sujeito. Quando você tem duas orações com sujeitos diferentes, é necessário você usar essa vírgula aqui, tá? Por quê? Para dizer que esta oração aqui e o caos fundiário virou regra, essa oração, ela tem um sujeito diferente dessa outra oração, tá? Então, mesma coisa, mesmo caso que a gente viu na questão do Proitec, as vírgulas são todas obrigatórias, tá? Então, com essa questão do uso das vírgulas, nós encerramos essa aula e eu quero que vocês percebam isso. Norma padrão, norma culta, linguagem informal, tá? É isso. Linguagem informal, norma culta, norma padrão, gramática normativa. Então, tudo isso aí é referente a você usar a linguagem, referente a você usar a linguagem de maneira formal, ok? Muito bem. Nesse caso aqui, a vírgula, ela está dentro dessas regras da gramática normativa, né? Porque se você não usou uma vírgula ou você usou uma vírgula incorretamente, você tem nesse caso aqui uma quebra da norma culta, ok? Muito bem. Questão com vírgula. Penso em trazer outras questões com vírgula para vocês, tá? Mas por hora, essas duas questões elas nos serviram para vocês perceberem como é importante você conhecer sobre o uso da vírgula, ok? Então, deixo aquele forte abraço nos corações de vocês e espero vocês na próxima aula, se Deus quiser.